O Saber Direito desta semana é sobre direito processual penal. Você vai saber mais sobre o surgimento do Tribunal do Júri, as sessões de julgamento, clemência, nulidade e recursos. As aulas são com o professor Antônio Linhares. Iniciando mais um Saber Direito, meu nome é Antônio Linhares e iremos ao longo da semana ministrar o curso sobre Tribunal do Júri, aspectos práticos. O Tribunal do Júri ele tem duas acepções e chama atenção desde o início. Essas acepções vão ser ressaltadas em cada momento em que forem invocadas. O Tribunal do Júri pode se falar como órgão jurisdicional ou como procedimento. Então, sempre que falarmos sobre Tribunal do Júri, pensem nas duas acepções. A atual Constituição de 1988, ela traz a previsão do Tribunal do Júri no artigo 5º, inciso 38. E é relevante essa primeira informação. A localização topográfica da previsão do Tribunal do Júri na Constituição de 88. No título 2, Direitos e Garantias Fundamentais. Então, o Tribunal do Júri, isso vai ter relevância e consequências em toda a interpretação que se fizer como órgão jurisdicional, seja como procedimento, o Tribunal do Júri, ele é uma garantia fundamental. Uma primeira informação bastante importante que se perde de vista muitas vezes ao interpretar detalhes procedimentais ou aspectos do órgão jurisdicional. É uma garantia constitucional do acusado. A primeira informação. Por isso, a previsão naquele local específico. Além da garantia que o Tribunal do Júri, como órgão jurisdicional, ele não pode ser abolido, consta como garantia fundamental, que se constitui em cláusula pétrea. O artigo 5º, inciso 38, traz os princípios constitucionais, as diretrizes constitucionais a respeito do Tribunal do Júri. A competência para julgamento de crimes dolosos contra a vida, a plenitude de defesa, o sigilo das votações e a soberania dos vereditos. Então, esses 4 elementos são as diretrizes constitucionais. E a lei, o nosso atual Código de Processo Penal, que, na verdade, é uma norma da época do Estado Novo, né? Entrou em vigor, como já foi dito, em 1º de janeiro de 1942, continua em vigor, né? Apesar da maioria dos países latino-americanos que passaram por regimes autoritários já terem alterado o Código de Processo Penal. O Brasil é um dos únicos, se não o único país que ainda não promoveu, né, a entrada em vigor de um Código processual contemporâneo. No Código atual, há a regência do procedimento do Tribunal do Júri, a partir do artigo 406, já com alterações bastante profundas promovidas pela Lei 11.689 de 2008, a chamada reforma do procedimento do Tribunal do Júri. Então, nós temos aí a regência da matéria, artigo 5º, inciso 38 da Constituição da República, artigo 406 em diante, até 497, do Código de Processo Penal, com as alterações posteriores, sobretudo as alterações promovidas pela Lei 11.689 de 2008. Sempre lembrando que em matéria processual, o Estatuto Constitucional Defensivo, ele, acoplado a tratados internacionais de direitos humanos a que o Brasil aderiu, sobretudo Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de Direitos Civis e Políticos de Nova York, formam um todo conectado supra-legal. Ou seja, a lei, o procedimento, ele deve observância às normas contidas em tratados internacionais de direitos humanos, que prevalecem em caso de antinomia com a lei, né? E
os princípios constitucionais. Daí se parte para o estudo legal. Vamos tratar dos princípios constitucionais e a importância deles. O primeiro deles, que faço referência, a plenitude defensiva, que é um princípio bastante excêntrico, no sentido de que os demais procedimentos criminais, eles têm a incidência sobre eles do princípio da ampla defesa previsto na Constituição, amplitude de defesa. A defesa, ela compõe-se de um conglomerado, de uma união entre a autodefesa, que é a defesa que o próprio acusado faz e pode, como direito, fazer diretamente, o direito de presença nos atos processuais, o direito de audiência, que é o direito de ser ouvido em vários momentos, sobretudo no momento do interrogatório, e o direito de presença. Audiência e presença compõem aspectos básicos da autodefesa, e a autodefesa, ela é unida, ela é conectada à defesa técnica. O representante legal do acusado, seja o advogado constituído, seja a defesa dativa, o defensor público ou defensor nomeado pelo juiz. A amplitude defensiva, ela vai ser exercida em conjunto entre o acusado e o seu defensor. A plenitude de defesa, ela é garantida especificamente para o procedimento contido no Tribunal do Júri. E há diferenças, ou seja, a plenitude é mais profunda, é mais extensa do que a ampla defesa. Significa que o acusado, no procedimento do Tribunal do Júri, inclusive por ser uma garantia fundamental esse procedimento e o julgamento por esse órgão jurisdicional, ele vai se distinguir dos demais procedimentos. Ele tem, vamos dizer, em português claro, o acusado deve ter mais direitos, mais garantias no procedimento do Tribunal do Júri e ao ser julgado por órgão jurisdicional, Tribunal do Júri, do que o acusado que vai ser julgado em outro órgão jurisdicional e em outro procedimento. Exemplo da plenitude defensiva. A gente sabe que, vamos entrar na parte procedimental mais adiante, mas o Tribunal do Júri, ele chama atenção por ser um procedimento peculiar e um órgão jurisdicional peculiar. O julgamento de mérito, culpado, inocente, ele vai ser feito por, no nosso procedimento, 7 pessoas do povo. Não são juízes togados, concursados ou bacharéis em direito. E essas pessoas são bastante permeáveis a argumentos de todas as espécies. O que entra ali para julgamento, para efeito de convencimento dos jurados, não é só o argumento jurídico, mas o argumento emocional, o argumento psíquico, as idiosincrasias, tudo isso vai ser filtrado, percebido, sentido pelo jurado, e essa possibilidade de julgamento específica no Tribunal do Júri, onde o julgador, o juiz natural, o jurado, não motiva a sua decisão, por que condenou, por que absolveu, ele julga conforme a convicção íntima. Por essa razão, a plenitude de defesa garante ao advogado, garante ao defensor a utilização de elementos emocionais, de elementos que transbordem na defesa do assistido, na defesa do cliente, a mera regra, a mera prova, a mera norma jurídica. Uma das consequências disso é o risco da ineficácia defensiva e a possibilidade de dissolução do conselho de sentença e adiamento do julgamento, se, em plena sessão de julgamento,
o juiz-presidente percebe, tem a certeza de que a defesa está sendo feita de modo ineficaz e inapropriado. O tempo de sustentação, o pouco tempo de sustentação, pode ser um elemento que indique isso, mas não é exclusivamente o tempo de sustentação. Há precedente do STJ em que não se anulou determinado julgamento, que depois foi objeto de recurso, porque o advogado falou durante 7 minutos ou durante 9 minutos, e o tempo normal de debate é de 1h30 para a acusação, 1h30 para a defesa. O contexto em que a defesa se desenvolveu em sessão de julgamento é que vai determinar se naquele momento, naquele ato concentrado, houve ou não a inefetividade defensiva. O princípio da plenitude defensiva, uma das consequências, das projeções concretas desse princípio é que a defesa mal efetivada ao longo do procedimento, sobretudo em sessão de julgamento oral, ela vai ser e pode ser e deve objeto de censura pelo juiz-presidente. O juiz-presidente, pelo menos há uma previsão expressa no CPP, no procedimento do Tribunal do Júri, o juiz-presidente exerce também uma certa fiscalização da atividade defensiva em sessão de julgamento, a ponto de ter essa faculdade de dissolver o conselho de sentença e impedir um prejuízo ao acusado se estiver sendo defendido de forma inefetiva. Outro princípio constitucional relevante, a soberania dos vereditos. Significa que aquilo que for decidido quanto ao mérito pelos jurados em sessão de julgamento não pode ser objeto de reforma em grau recursal. O jurado condenou, e a gente vai ver como é que se dá esse procedimento, a votação, são 7 jurados, a votação é por maioria, majoritariamente os jurados condenaram, o recurso defensivo não pode almejar a revisão dessa condenação para uma absolvição em segundo grau, seja no TJ, seja no TRF, se o júri for federal, no segundo exemplo. Absolvição do acusado em tribunal do júri, recurso do Ministério Público não pode almejar a condenação em segundo grau. A soberania dos vereditos, que é, segundo o entendimento predominante, né, inclusive jurisprudencial hoje, ela é relativa, implica, de um lado, na impossibilidade de meio recursal que venha a revisar o que decidido pelos jurados, pelo conselho de sentença, mas é possível apenas a cassação, né? É possível rescindir um julgamento pelo conselho de sentença, mas não revisar. E essa soberania é considerada limitada, ela não é absoluta, porque há uma modalidade recursal, uma espécie, né, dentro da espécie recursal apelação, há uma modalidade específica no procedimento do tribunal do júri, nós vamos ver mais adiante, que permite que o julgamento de mérito, o julgamento feito pelo conselho de sentença, possa ser anulado por uma incursão tangencial ao mérito, que é a hipótese da decisão manifestamente contra a prova dos autos. O inciso D, a linha, inciso 3, a linha D, artigo 593 do CPP. Vamos ao quiz, nesse momento. Indica a hipótese de decisão ou sentença que não pode ser proferida no encerramento da primeira fase procedimental do tribunal do júri. Letra A, condenação. Opção B, absolvição sumária. Opção C, desclassificação. Opção D, impronúncia. Vamos à resposta? Letra A, condenação.
no final, no encerramento da primeira fase do procedimento do tribunal do júri, juízo de acusação, não é possível a condenação. As hipóteses cabíveis aí são a pronúncia, a impronúncia, a absolvição sumária ou a desclassificação. Falamos de princípio da soberania dos vereditos e vimos que ele é um princípio relativo e não absoluto. Por meio recursal não se pode rever o que foi decidido no mérito pelo conselho de sentença, mas é possível a cassação da decisão de mérito do conselho de sentença. Mesmo nessa hipótese, e aí o entendimento, a previsão legal e o entendimento jurisprudencial confirmatório dessa interpretação, mesmo numa análise tangencial do exame de prova e do mérito, o que é, vamos dizer assim, uma fragilização, uma relativização do princípio da soberania dos vereditos na hipótese de decisão manifestamente contra a prova dos autos. Outro princípio trazido pela Constituição é o princípio do sigilo do voto. O Conselho de Sentença, ele é constituído por 7 jurados. Esses 7 jurados, pessoas da população com mais de 18 anos, cidadão brasileiro, que preferencialmente resida no local onde o fato, o crime aconteceu, essas 7 pessoas vão julgar o mérito da causa. É o que se chama de Conselho de Sentença e eles serão os juízes naturais da causa. A decisão pelo Conselho de Sentença se dá, os jurados julgam votando na chamada sala especial, votando com cédulas em papel opaco, dobráveis, sim e não as perguntas que forem formuladas pelo juiz-presidente, ou os quesitos. Os jurados votam dessa forma. Pergunta formulada, os jurados, cada um deles vai depositar uma cédula, sim ou não, na urna que vai ser passada pelo oficial de justiça, e dessa forma eles estão votando, e dessa forma eles estão decidindo o caso. Cada pergunta ou cada quesito é representativo de um aspecto do julgamento. Materialidade, autoria, desclassificação, quesito absolutório genérico, qualificadoras eventuais, causas de aumento de pena eventuais, causas de diminuição de pena eventualmente alegadas. Ao votar, os jurados devem fazê-lo sem nenhuma manifestação que possa influenciar os demais. Eles votam em silêncio, eles votam sem fazer gestos, sem fazer mímica, sem fazer qualquer possibilidade de manifestação que indique aos outros jurados se está votando sim ou não em cada resposta a cada pergunta. Esse sigilo, essa obrigatoriedade de sigilo no momento do voto e a previsão legal de incomunicabilidade entre os jurados desde o início da sessão até o final. Os jurados não podem se comunicar sobre questão que está sendo objeto do julgamento. Esse desdobramento, né, desses dois princípios, um constitucional e um legal, eles visam a evitar que um jurado influencie o julgamento alheio. É uma questão de previsão de modelo, né? Na maioria dos estados dos Estados Unidos, o modelo adotado é de júri com uma quantidade maior de jurados do que a nossa, eventualmente 12 jurados, e o julgamento se dá não por maioria, como é o nosso caso, 4-3, 4-1, 4-2, 4-0, mas por unanimidade. Por unanimidade. Então, naquele modelo, para que se alcance a unanimidade, em geral é preciso que haja a comunicabilidade. É preciso que um jurado se comunique com o outro
e que eles cheguem a um determinado consenso, senão dificilmente a unanimidade brota espontaneamente. O sistema deles é um sistema que gera o consenso, o que deve alcançar, em cada julgamento os jurados devem alcançar o consenso e daí a unanimidade. O nosso sistema aqui adotou modelo diverso, modelo bastante diferente. O julgamento aqui não há comunicabilidade entre os jurados, justo para que eles não possam se influenciar, e cada um vota isolado em si, com base na sua convicção íntima, com base na sua consciência e o mais possível sem influências externas, inclusive de outros jurados. Por isso, a perspectiva desse princípio do sigilo das votações. Críticas podem ser feitas, o modelo pode ser alterado ou aperfeiçoado, mas é um princípio constitucional e também não tem como, desse ponto específico, se proporcionar alguma alteração. O último princípio previsto na Constituição diz respeito à competência de julgamento dos tribunais, do Tribunal do Júri. A competência, ela se limita, segundo o princípio constitucional, a crimes dolosos contra a vida, crimes intencionais contra a vida. Basicamente, é a previsão do Código de Processo. Esses crimes são o homicídio doloso, tentado ou consumado, o infanticídio, as diversas modalidades de aborto e a participação em suicídio, obviamente, suicídio alheio. Na sistemática atual, são as quatro modalidades, as 4 espécies delitivas que são passíveis de julgamento e processamento, né, no Tribunal do Júri. Lembrando que não há nada natural, né? A alteração ou o rol de crimes passíveis de julgamento pelo Tribunal do Júri não é fixo nem natural. Nos Estados Unidos, por exemplo, praticamente todos os crimes são passíveis de julgamento pelo Tribunal do Júri, causas cíveis, inclusive. Nós, no nosso início, lá em 1822, começamos com julgamento de crimes de imprensa, e há forte corrente dogmática que compreende que crimes dolosos contra a vida seria o mínimo, que a lei poderia ampliar o rol de crimes submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri com o procedimento do Tribunal do Júri. Mais uma vez, na sistemática atual, o que não é possível é a supressão de algum desses, de alguma dessas espécies delitivas da competência do Tribunal do Júri. Essa competência, ela é prevista constitucionalmente, logo, em geral, ela vai prevalecer sobre outros critérios competenciais. Que tipo de crimes que acabam não sendo julgados ou que podem trazer alguma proximidade com esses aqui mencionados e que não são julgados pelo Tribunal do Júri? Homicídio culposo não é julgado pelo Tribunal do Júri. São só os crimes dolosos contra a vida. Latrocínio não é julgado, é crime predominantemente patrimonial, complexo, mas predominantemente patrimonial, matéria sumulada, inclusive, não é de competência do Tribunal do Júri. Acusado que tenha cometido essa espécie delitiva, mas goze de prerrogativa de foro por função, previsto na Constituição Federal, vai ser julgado no foro previsto na Constituição. A prerrogativa de foro é o juízo próprio, né, exemplo, deputado federal, Supremo Tribunal Federal. Não vai ser julgado pelo Tribunal do Júri, respeitada a atual compreensão e interpretação do Supremo Tribunal a respeito das limitações da prerrogativa de foro. Oficial de Força Armada cometendo crime doloso contra a vida não vai ser julgado pelo Tribunal do Júri, há previsão legal
né, afastando essa hipótese. Agora, militares, exemplo, policial militar, né, policial militar do Estado, praticando crime doloso contra a vida, vai ser julgado pelo tribunal do júri. São algumas questões de definição legal e, eventualmente, jurisprudencial que podem causar dúvida. Então, esses são os 4 princípios constitucionais previstos acerca do tribunal do júri como procedimento e como órgão jurisdicional. Mais uma vez, antes de a gente entrar no procedimento, nós temos uma esquematização em que a Constituição traz, no processo penal, direitos e garantias previstos basicamente no artigo 5º, mas em outros locais da Constituição, basicamente no artigo 5º, compondo um estatuto constitucional defensivo. Nós temos especificamente no artigo 5º, 38, princípios próprios relativos ao procedimento e órgão jurisdicional, tribunal do júri, e nós temos direitos e garantias previstos em convenções internacionais, sobretudo as 2 a que fiz referência anteriormente, convenções, né, amplamente temáticas que têm status supralegal, segundo o entendimento do Supremo Tribunal. Status hierárquico normativo infraconstitucional e supralegal, esse arcabouço de direitos também previsto nos tratados internacionais veiculadores de direitos humanos devem ser estudados, devem ser avaliados sempre e quando houver a oportunidade, colocados em petições, né, colocado praticamente para concretização daqueles direitos. No plano legal, nós temos o Tribunal do Júri previsto a partir do artigo 406 do Código de Processo Penal. Procedimentalmente, temos aí o Tribunal do Júri como um procedimento especial. Por quê? Temos, conforme a classificação, artigo 394 do Código de Processo Penal, os procedimentos, do ponto de vista legislativo, inclusive, são classificados hoje em procedimento comum, procedimento especial. Procedimento comum, ordinário, sumário e sumaríssimo. E os diversos procedimentos especiais que seguem cada um a sua dinâmica, a sua sequência de atos, de prazos e a sua lógica. O procedimento do Tribunal do Júri é um procedimento especial, porque ele foge à dinâmica e à lógica dos procedimentos comuns. Ele é estruturado, por isso o procedimento especial do Tribunal do Júri, ele é estruturado em 2 fases. A primeira fase, chamada juízo de acusação, e a segunda, o juízo da causa. Isso já é uma distinção forte em relação a todos os outros procedimentos criminais. Na primeira fase, já no aspecto judicial, nós temos o juízo de acusação, claro, posteriormente à investigação preliminar, posteriormente ao inquérito. Temos, então, a investigação preliminar que objetiva acarrear elementos de materialidade e autoria para que o órgão acusatório possa oferecer a opinião delicti, denunciar, requerer arquivamento ou requisitar outras diligências. Oferecida a denúncia, recebida a denúncia, tem-se o início da primeira fase, a fase judicial, chamada juízo de acusação, judicium accusationis, como era chamado anteriormente, sumário de culpa. Antes de entrar nessa primeira fase, vamos a mais um quiz. Indique um princípio constitucional do procedimento do Tribunal do Júri. As opções: ampla defesa, incomunicabilidade dos jurados, sigilo das votações, competência para julgar qualquer crime contra a vida. Vamos à resposta? Resposta à letra C. O sigilo das votações é um princípio previsto na Constituição. A ampla defesa, ela tem previsão constitucional, mas o princípio aplicável aí nesse aspecto ao Tribunal do Júri é a plena defesa. A incomunicabilidade dos jurados é um princípio
previsto no Código e não na Constituição, e a competência para julgar qualquer crime contra a vida não é aplicável, porque são só os crimes dolosos contra a vida passíveis de julgamento pelo Tribunal do Júri. Voltando aqui ao juízo de acusação, a primeira fase desse procedimento, ela se inicia com o oferecimento da denúncia e vai até o encerramento que se dá por um ato jurisdicional proferido pelo juiz, que pode ser pronúncia, impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação. Nessa primeira fase, nós temos uma relativa semelhança com o procedimento comum ordinário. A sequência procedimental, os atos, os prazos, há uma relativa semelhança com aquele procedimento. Só que, ao final, não há um juízo de mérito, não há um exame de mérito. O acusado não é condenado, não é absolvido, nada disso. Ao final, há 4 modalidades de sentença ou decisão interlocutória, mas essas modalidades ou vão permitir a inauguração da segunda fase procedimental, que é o juízo da causa, que caminha da preparação para a sessão de julgamento até a própria sessão de julgamento, e ali os jurados vão entrar em cena, vamos dizer assim, só naquele momento, no momento final. Uma dessas modalidades de encerramento da primeira fase, que é a decisão interlocutória de pronúncia, permite a inauguração ou abre a porta para a segunda fase procedimental. E as outras modalidades de sentença ou decisão interlocutória a serem proferidas nesse momento, é um cardápio que o juiz tem à sua disposição, a impronúncia, a absolvição sumária ou a desclassificação impedem, qualquer uma delas vai impedir a inauguração da segunda fase do procedimento. Essa é a diferença básica, né, para o procedimento comum ordinário. No mais, as semelhanças até esse momento. Denúncia oferecida, o juiz vai rejeitar ou receber, vai fazer o juízo, proferir o juízo de admissibilidade da denúncia, recebendo, encaminha para citação, rejeitando conforme os requisitos do artigo 395, não se inicia o procedimento. E a denúncia pode ser rejeitada também aqui no Tribunal do Júri, no procedimento do Tribunal do Júri, por diversas razões, falta de justa causa, o mais comum, inépcia, denúncia manifestamente inepta, falta de condições da ação, pressupostos processuais, a previsão lá no artigo 395 do CPP. Recebida a denúncia, o acusado é citado. Essa citação, que deve ser pessoal, como regra, há a possibilidade de citação por hora certa, que o Supremo considera constitucional, sendo pessoal a citação, efetivada a citação, abre-se o prazo para a resposta preliminar à acusação, que é a primeira manifestação defensiva na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Citado o acusado, ele vai contratar um advogado ou vai ser designado, caso não contrate, defensor público ou defesa dativa, e vai ser proferida a primeira manifestação defensiva. Não localizado o acusado. Se ele não é citado, depois de esgotadas todas as diligências para que ele possa ser localizado, o seu endereço nos autos, depois de esgotada a possibilidade de busca, é possível a chamada citação por edital, a citação ficta, mas o procedimento não tramita. Há a suspensão do curso procedimental, bem como do prazo prescricional, conforme prevê o atual artigo 366, com redação alterada pela Lei 9271 de 96. Faço uma observação aqui rápida. Até 1996, o acusado ou denunciado não localizado era citado por edital e, numa presunção
absurda de que ele estaria se subtraindo à ação da justiça, o procedimento seguia. O procedimento seguia sem a citação do acusado, o juiz designava a defesa dativa e ele era muitas vezes, invariavelmente, condenado sem sequer saber que havia um processo contra ele. Essa realidade mudou em 1996 por uma injunção direta da relevância da Convenção Americana de Direitos Humanos, estabelece que o acusado deve ter ciência prévia e pormenorizada da acusação, Com base nisso, foi alterado o artigo 366 pela Lei 9271 de 96 e, a partir de então, não é possível a continuidade do procedimento sem a citação pessoal, ou agora a citação por hora certa, que foi trazido pela reforma também. A citação por edital não traz como consequência, não pode trazer a continuidade procedimental. O procedimento é suspenso, prazo prescricional, pretensão acusatória é suspensa e só é retomado quando o acusado comparece ou constitui advogado e comparece com procuração por ele assinada. Oferecida a resposta preliminar à acusação, em que é feita, pode ser feita a alegação a respeito de mérito, podem ser feitas alegações de natureza processual, o juiz se manifesta encaminhando ou não para o Ministério Público conforme as alegações defensivas e não havendo aí, nesse momento, nenhum incidente, o juiz tem um prazo para designar a audiência de instrução. Audiência de instrução e julgamento. Vamos dizer assim, uma controvérsia doutrinária e jurisprudencial diz respeito à possibilidade, nesse momento, após o oferecimento da resposta preliminar à acusação, de analogia, de utilização por analogia do dispositivo de procedimento comum ordinário, a possibilidade de absolvição sumária nessa fase. Vamos retomar. A denúncia é oferecida e o juiz a recebe ou rejeita. O fato é que nesse procedimento, como de resto na maioria dos procedimentos brasileiros hoje, não há um contraditório prévio ao recebimento da denúncia. O juiz recebe a denúncia ou rejeita a denúncia sem ouvir a defesa, formalmente. O que, no procedimento especificamente do Tribunal do Júri, parece violar a plenitude defensiva. Quando há o oferecimento da resposta preliminar à acusação, existe uma possibilidade de questionamento a respeito do próprio recebimento já passado. Há entendimento do STJ no sentido da possibilidade de pedido de reconsideração do recebimento da denúncia com base em elementos oferecidos posteriormente pela defesa. É possível. Agora, se a defesa nesse momento alega legítima defesa e demonstra a legítima defesa, não há previsão nesse momento, como há no procedimento comum ordinário, para absolvição sumária. Por exemplo, sentença absolutória antes da audiência de instrução em julgamento. Há uma controvérsia a respeito, porque não tem previsão legal. Bom, enfim, parece contraditório que num sistema cuja diretriz básica é a plenitude da defesa, o juiz não possa absolver antes da audiência, se já está convencido disso e tem que esperar o fim da primeira fase procedimental para fazê-lo. Seguindo o procedimento, designada a audiência de instrução e julgamento, basicamente é onde a prova oral é produzida. São ouvidos, nessa ordem, o ofendido, se vivo, evidentemente, caso de tentativa de homicídio, o ofendido, a vítima, as testemunhas de acusação e as testemunhas de defesa nessa ordem. Em geral, não é recomendável que a defesa, por exemplo, permita ou concorde com inversão na oitiva testemunhal. As testemunhas indicadas pela acusação, as testemunhas indicadas no rol defensivo, então são ouvidas primeiramente as testemunhas de acusação e posteriormente as testemunhas de defesa. Após a oitiva das testemunhas e informantes, é ouvido o próprio acusado no ato denominado interrogatório. Esse é o momento em que o acusado vai poder apresentar a sua versão dos fatos ou não.
O direito de defesa, nesse caso aí, a autodefesa, ela pode ser positiva ou negativa. Positiva expondo fatos, autodefesa negativa se calando. Lembrando que nesse momento, sala de audiência, o juiz, promotor público, a defesa, o acusado. Não temos jurado ainda nesse momento. O silêncio traduz uma das formas possíveis de defesa. Entendimento hoje praticamente tranquilo, inclusive na jurisprudência, é que o interrogatório é um ato de defesa. Ao longo do tempo, o interrogatório era considerado no direito brasileiro um ato de prova, depois ato de prova e ato de defesa, e hoje o entendimento predominante é que é um ato basicamente defensivo. É o momento que o acusado vai se defender. Ele vai se defender participando ou não do interrogatório. Ao participar do interrogatório, ele pode se manifestar oferecendo versão, ou pode se calar, ou pode ficar em silêncio, que é também uma das espécies de atividade defensiva. Após o interrogatório, a previsão legal é que essa audiência seja una e que sejam oferecidas alegações finais orais, primeiro pela acusação, depois pela defesa. E, posteriormente a isso, o juiz profira a decisão ou sentença, pronúncia, impronúncia, desclassificação, absolvição sumária em audiência, como regra. Isso não é uma obrigatoriedade, né? É possível que o juiz estabeleça um prazo para que acusação e defesa ofereçam as alegações finais por memoriais e que ele também decida por escrito. É possível, tomando por empréstimo um procedimento comum ordinário, é muito comum em casos de maior complexidade, uma quantidade elevada de testemunhas que produziram prova foi produzida naquele momento, uma quantidade elevada de acusados com advogados distintos. Então, a complexidade, a quantidade de elementos de prova a serem examinados não necessariamente recomenda que as alegações finais sejam proferidas naquele momento, no calor da audiência e de forma relativamente, talvez, improvisada, porque muita coisa pode se trazer de casa, né? Vamos trazer uma alegação pensada ou escrita daquilo que já foi produzido, não é aquilo que está sendo produzido naquele momento, que acabou de ser produzido, né? É possível, sim, que o juiz possa estabelecer um prazo para as alegações finais. A reforma de 2008, ali, 11.689, tenta estabelecer uma concentração de atos nessa audiência, praticamente finalizando aí a primeira fase em um ato concentrado, estabelecendo oralidade, estabelecendo celeridade, mas não necessariamente isso vai ser o recomendável do ponto de vista de alegações finais naquele momento. Em geral, a audiência dificilmente ela é una, né? É normal que haja o adiamento da audiência ou a continuidade da audiência por conta de falta, não comparecimento de testemunhas. Quer dizer, esse princípio da unicidade da audiência, ele não é obrigatório. Vamos agora a mais um quiz. Em quais fases se divide o procedimento do Tribunal do Júri? Opções: Judicium Accusationis e Judicium Causae, instrução e julgamento, composição civil de danos e julgamento, reconciliação e julgamento. Vamos à resposta. Resposta à letra A, o juízo de acusação e o juízo da causa. As demais respostas não retratam as fases do procedimento do Tribunal do Júri. Passa-se, então, a partir desse momento, a decisão ou
decisão interlocutória ou sentença a ser proferida pelo juiz ao concluir a primeira fase, o juízo de acusação. Se houver prova da materialidade delitiva ou existência do crime e indícios suficientes de autoria e ou participação, no caso de concurso de agentes, o juiz deve pronunciar o acusado. Ele vai fazer esse exame, claro que é um exame de mérito, mas é um exame tangencial. A compreensão é que a existência do crime exista, é um requisito para que ele possa proferir a decisão interlocutória de pronúncia. É impensável que uma decisão seja proferida, uma decisão de pronúncia, com um juiz expressando dúvida sobre a existência do crime doloso contra a vida. E o outro requisito, indício suficiente de autoria. Aqui não é necessário, obviamente, e nem é possível que o juiz expresse certeza acerca de autoria ou participação. O que a lei exige é a presença de indícios suficientes. Aqui nós temos uma das questões mais delicadas do Tribunal do Júri, do procedimento do Tribunal do Júri, também como órgão jurisdicional. O juiz, ao proferir decisão de pronúncia, a decisão de pronúncia, como todas as decisões judiciais, é uma decisão interlocutória nesse caso específico, então ela tem carga decisória, ela necessariamente deve ser fundamentada. Só que essa fundamentação ela tem que ser específica para esse tipo de decisão. O juiz não está julgando o mérito, o juiz não é o juiz natural da causa. Quem vai julgar mérito, materialidade e autoria, é o conselho de sentença, é o jurado. Então, nesse momento, se o juiz expressa certeza a respeito da autoria ou da participação, e expressa isso na fundamentação, ele claramente vai estar influenciando o julgamento futuro a ser efetuado pelos jurados. E óbvio que isso é proibido. A gente sabe que o juiz-presidente ele tem, seja aquele que está presente na sessão de julgamento no futuro, seja aquele que decidiu algo em momento anterior à sessão de julgamento, ele tem uma ascendência sobre o jurado. O jurado que é o juiz leigo, que não tem dever nenhum de ter conhecimento jurídico, nem de ter grau de instrução algum. Né? A pronúncia, a decisão de pronúncia, ou as decisões seguintes, acórdão seguinte, que vier a pronunciar o acusado, caso seja impronunciado e por recurso do órgão acusatório houver a pronúncia em segundo grau, ou via recursal, o jurado ele vai ter acesso por lei, logo que sorteado, logo que compromissado na sessão de julgamento, ele vai ter acesso ao relatório e do caso e à decisão de pronúncia. Ele vai ler a decisão de pronúncia. O primeiro ato a ser praticado, basicamente, pelo jurado, que não conhece nada do caso, que não conhece a vítima, que não conhece o acusado em regra, o primeiro ato a ser praticado, vamos dizer assim, de compreensão do que está acontecendo ali, ele vai ler a decisão. Se ele ler a decisão de pronúncia e houver uma manifestação categórica do juiz dizendo que tem certeza que fulano é autor, que Beltrano é partícipe, o julgamento acaba antes de começar. Então, o juiz, ao pronunciar o acusado, ele deve moderar a fundamentação. A fundamentação deficiente ou inexistente é passível de nulidade, é um vício aí, mas a fundamentação, sobretudo no tocante à autoria, e em muitos casos também, sobretudo em casos delicados no tocante à materialidade, o juiz não pode expressar certeza, não pode proferir juízos categóricos. Ao tomar esse tipo de manifestação, numa decisão de pronúncia, estará incorrendo no chamado excesso de linguagem ou eloquência acusatória, justo porque o jurado
em contato, em acesso com aquela manifestação categórica, peremptória a respeito do juiz, ele vai muito naturalmente aderir ou pode vir a aderir e a ser influenciado por aquela manifestação do juiz, que, afinal de contas, é o juiz togado, o juiz que presidiu a audiência, o juiz que colheu a prova, então teria condições de ter uma compreensão jurídica talvez até superior à dele. A decisão de pronúncia, ela traz essas perspectivas delicadas que nós vamos trabalhar mais à frente. Entendendo, ao contrário, que não há prova suficiente, seja da materialidade delitiva, da existência do crime ou dos indícios suficientes de autoria, não há indícios suficientes de autoria, o juiz deve impronunciar o acusado. A decisão, a reforma processual de 2008 estabelece como uma sentença, né, a sentença de impronúncia, ela não é equiparável a uma sentença absolutória. Ela impede, ela é recorrível, claro, mas ela impede o início da segunda fase procedimental, do juízo da causa, mas não impede, ainda que não submetida mais a recurso, no momento que não é mais submetida a recurso, ela também não se equipara a uma sentença absolutória. Significa que, enquanto não extinta a punibilidade, como regra, é possível o oferecimento de nova denúncia. Surgindo provas novas, é possível o oferecimento de nova denúncia a respeito do mesmo fato, né? O entendimento majoritário é que não seria uma violação ao princípio de que a pessoa não pode ser julgada duas vezes pelo mesmo fato, double jeopardy dos norte-americanos, porque o mérito não chegou a ser examinado aqui. Ela pode ser denunciada novamente, pode ser levada a julgamento no futuro por aquele fato. A questão é que a impronúncia, a sentença de impronúncia, ela vai significar uma incerteza, né, uma espada de Damocles na cabeça do agente durante todo o tempo até o atingimento da extinção da punibilidade. Ele vai conviver com aquela angústia da possibilidade de nova denúncia até, em geral, operar a prescrição da pretensão acusatória. Mas também é uma modalidade de ato jurisdicional que impede o início da segunda fase. Outra modalidade de ato é a desclassificação. A desclassificação surge na hipótese em que, a gente sabendo que o tribunal do júri ele vai ter a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, se entende já naquele momento que não se trata tipicidade penal, não se trata de um crime doloso contra a vida, mas aparentemente de outro crime, qualquer outro crime não doloso contra a vida, opera-se a desclassificação, encaminhando-se aqueles autos para órgão jurisdicional adequado, juizado especial criminal, vara criminal. E aí o fato vai ser examinado e julgado em outro órgão jurisdicional. Por fim, outra hipótese de modalidade de decisão, no caso sentença, no final da primeira fase do procedimento, é a chamada absolvição sumária. A absolvição sumária aqui, nas hipóteses em que houver prova, né, da inexistência de materialidade delitiva ou de autoria, o agente prova que foi outra pessoa, o autor e não ele. Ou não prova que foi outra pessoa, mas prova um álibi, como se diz, ele não estava naquele momento, naquele dia, naquele local, onde o fato aconteceu. Ele prova que ele estava em outro local, o chamado álibi. Ainda que não se examine
nesse momento, quem seria o autor de fato. Então, ou há a prova de alguma excludente de ilicitude ou culpabilidade. Fica provada a existência de legítima defesa, por exemplo, naquele momento. Provada a legítima defesa, absolvição sumária. O agente é absolvido naquele momento. A absolvição sumária, apesar do termo sumária, é uma absolvição propriamente, né? O agente não vai ao tribunal do júri e não vai ser julgado por órgão jurisdicional algum a partir daí. Ele opera-se aí a absolvição com as consequências naturais de qualquer sentença absolutória. A decisão de pronúncia, ela é recorrível, tanto para acusar, a defesa tem a seu favor aí o recurso em sentido estrito, que é passível de interposição, e preclusa a decisão de pronúncia, inicia-se a segunda fase procedimental. Vamos encerrar essa primeira aula por aqui. Agradeço a audiência do Saber Direito. Na próxima aula vamos dar continuidade ao procedimento do Tribunal do Júri, examinando o juízo da causa, a segunda fase do julgamento do procedimento do Tribunal do Júri, onde vamos dar ênfase à própria sessão de julgamento e à avaliação que os jurados vão fazer do mérito da causa. Muito obrigado. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.